Olá, alunos! Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para a nossa aula. Na aula de número 6, temos aí a revisão seguida da avaliação, onde vamos colocar em xeque tudo o que aprendemos ao longo das nossas aulas. Sem mais delongas, vamos para a nossa revisão? Vamos lá! E para nós iniciarmos a nossa aula de revisão, já começamos relembrando sobre o atletismo, né? Foi tópico das nossas aulas, vimos todas as provas de corrida, os saltos, lançamentos e arremesso. Vamos rever de forma muito discreta, bem um pouco mais rápido do que vimos nas nossas aulas, né? Bem detalhado. Aqui nós vamos dar uma olhada mais apurada, né? mais rápida. Bom, o atletismo ele é considerado o esporte mais antigo do mundo, né? Isso porque a sua origem remonta lá da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga aconteciam alguns jogos, né? Algumas competições atléticas que eram parte integrante ali dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que datam de 776 a.C. Esses jogos, olha só, reparem, eles incluíam aí provas de corridas, saltos, lançamentos e lutas. Eles eram realizados em homenagem aos deuses gregos. Já um pouco mais adiante, na era moderna, olha só, os Jogos Olímpicos foram recriados. A reintrodução desses jogos ocorreu no século XIX, graças aos esforços do pedagogo francês, o barão Pierre de Coubertin, que capitaneou aí essa reintrodução, né, essa recriação dos jogos na era moderna. A primeira edição desses Jogos Olímpicos data de 1896, lá em Atenas, contando aí com o atletismo como uma das modalidades centrais. Desde então, olha só, os Jogos Olímpicos tornaram-se o maior evento esportivo do mundo, reunindo atletas de diversos países a cada 4 anos. Para nós entendermos um pouco mais sobre essa remodelagem, né, essa repaginação da era antiga para a era moderna, olha só, a organização das provas do atletismo. O formato moderno do atletismo data aí do século XIX, na Inglaterra, e conta com as seguintes provas oficiais: as provas de pista, as provas de campo, as provas de rua e as provas combinadas. Essa categoria que citei para vocês, ela vai se subdividir ainda em corridas, saltos horizontais e verticais, lançamentos e arremesso e as provas combinadas, tá bom? Nós vamos adentrar um pouco mais profundamente aqui no atletismo e vamos falar sobre as provas de corridas. Relembrem, as corridas rasas inicialmente, né? São aquelas disputadas em distâncias mais curtas, com os atletas competindo em linha reta. E as principais provas são essas que já aparecem para nós, as provas de 100 metros, são provas aí de velocidade pura, né? É a corrida mais emocionante das corridas ali. A gente vai ter o 200 metros, né? Que vai combinar velocidade e curva, exigindo ali uma técnica apurada dos atletas. E por fim, os 400 metros, uma prova de velocidade prolongada, que também testa um pouco da resistência anaeróbica aí dos atletas. Um pouco das regras dessas provas, olha só, eles devem permanecer em suas raias, portanto é uma prova balizada. A largada ela é dada por um sinal sonoro, que é o tiro de partida, e ela é feita em blocos. Talvez não tenha citado isso na aula. O bloco é aquele pedaço de metal que fica no chão, que o atleta fica ali naquela posição, para que a gente entenda, vou usar uma linguagem menos técnica, né? Ele fica agachado ali, apoiando os pés naquele bloco de alumínio, tá bom? Qualquer movimento antes do sinal é considerado falsa partida, resultando em desclassificação, queima a largada, ok? Outras provas do atletismo, olha só, as provas de meio fundo. Essas provas, elas exigem uma combinação de velocidade e resistência. E as distâncias mais comuns dentro das provas de meio fundo são essas que já aparecem para nós. São os 800 metros, uma prova basicamente tática, em que os atletas precisam equilibrar a velocidade e a conservação de energia. Não dá para na primeira volta queimar ali tudo que ele tem de energia para correr, porque na segunda volta ele vai precisar dar mais uma volta naquela pista, né?
Então, ele talvez não tenha energia. Da mesma forma, os 1.500 metros, né, que é conhecida como a milha métrica, e é uma das provas mais estratégicas, porque ele precisa fazer essa administração aí de resistência, de velocidade, de ritmo, para não se perder. Não dá para na primeira volta, né, lembrando que uma prova de 1.500 metros são 3 voltas e mais 300 metros, então é bastante ali na pista, né? Não dá para na primeira volta você já queimar toda a energia que você tem. Você vai terminar a prova caminhando. Então precisa dessa estratégia, onde que eu vou acelerar um pouco, onde que eu vou só manter. O momento final eu preciso ter energia para dar um sprint e acelerar. Então é uma prova bastante estratégica. Um pouco das regras das provas aí de meio fundo, olha, os atletas eles podem sair das suas raias após a primeira curva. O posicionamento tático durante a corrida é crucial para o sucesso. Não vale a pena só manter distância. Tem que trabalhar ali, tem que pensar a hora de ultrapassar, onde vai se manter e tentar encontrar um lugar para chegar ali nas primeiras colocações. Nós temos também as provas de fundo, olha só. Elas testam a resistência aeróbica dos atletas. E as principais distâncias são, conheçam, os 500 metros, né? Uma prova que combina velocidade e resistência com 12 voltas e meia na pista. E nós temos aí os 10.000 metros, perdão, os 5.000 metros lá em cima, para a gente corrigir, deixar bem certinho. E a gente vai ter o dobro, né? Os 10.000 metros, que é a prova mais longa de pista, com 25 voltas, exigindo aí grande capacidade física e mental desses atletas. Outras provas de corrida, relembro a vocês, a marcha atlética. A marcha atlética é uma modalidade do atletismo em que se executa uma progressão de passos de maneira que o atleta sempre mantenha o contato com o solo com pelo menos um dos pés, o que dá aquela característica de como se ele estivesse andando rebolando, né? Então ele tem que manter sempre um dos pés em contato com o solo e para essa dinâmica ele mantém o pé bem próximo do solo, tá bom? Pode parecer engraçado, mas exige muita técnica. Então, embora pareça que ele está ali rebolando, fazendo aquela prova, é muita técnica e condicionamento físico para concluir esta prova. Assim também como muita técnica e condicionamento são necessários para a maratona. É a corrida mais longa do atletismo. Os atletas devem percorrer aí um trajeto de 42,195 quilômetros. É bastante. Para a gente entender um pouco das regras dessa prova, elas aparecem para a gente agora, olha só. Os atletas correm em grupos, sem raias definidas após a largada, e a hidratação só é permitida em postos específicos ali durante a prova, tá bom? Então a organização da prova vai providenciar, vai ter a área de hidratação para tomar ali uma água, um isotônico ou as bebidas que são permitidas pela competição, ok? Vamos para a próxima prova, corrida com obstáculos. Nessa prova, que ocorre nas modalidades de 2.000 e 3.000 metros, cada volta na pista terá 4 obstáculos e um fosso de água. No total, os atletas devem saltar aí 28 vezes sobre os obstáculos e 7 vezes sobre o fosso, isso na prova de 3.000 metros, tá bom? Então, é uma trave bem grandona ali que ele precisa transpor. Já na de 2.000 metros, olha só, os atletas terão que saltar 18 vezes sobre essa trave grandona e o obstáculo 5 vezes sobre o fosso, né, que é basicamente um tanque ali com um pouco de água, onde ele ou salta muito longe para tentar não cair tanto na água, ou cai logo na água e sai da água correndo e continua a prova. Tá bom? Vai do condicionamento físico e da técnica, da estratégia utilizada ali pelo atleta. Alguns utilizam esse momento até para se refrescar. Outra prova são as corridas com barreiras, que são essas que aparecem na imagem para vocês. Nas corridas com barreiras, não se considera infração quando o atleta, ao pular, derruba a barreira, a menos que ele faça isso intencionalmente. Para isso, há fiscais de prova, há os juízes de prova que estão de olho para ver se ele não está derrubando de forma intencional essas barreiras. Perfeito? Outra prova de corrida, talvez vocês já tenham
conhecido, visto, ouvido falar as corridas de revezamento. Elas são obrigatoriamente divididas em 4 etapas. E aí a gente vai ter ali as de 100 e 400 metros, que a gente comumente escuta 4 por 100 ou 4 por 400. Para a gente entender um pouco mais dessa prova, olha só a cartela traz para a gente. Ao fim de cada percurso, há uma área de 20 metros destinada à troca da posse do bastão. A equipe vencedora é aquela que completar o ciclo da prova em menor tempo. Então, esses atletas vão dividir esse percurso. No caso de 100 metros, 4 deles vão correr ali o percurso, tendo essa área delimitada para fazer a passagem do bastão. Perfeito? A mesma dinâmica na prova de 400 metros. Bom, essas foram as provas de corrida. Nós vamos relembrar agora um pouco das provas de salto. Os saltos eles são divididos em horizontais e verticais. E a gente começa relembrando aí sobre o salto em altura. No salto em altura, os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa por 2 suportes em uma determinada altura, com o objetivo de saltar por cima dela, sem derrubá-la. E aí, para a gente relembrar como é o salto em altura, nesse salto a gente vai ter alguns estilos para transpor essa vara que fica aí na horizontal. E não é tão simples quanto parece, requer muita técnica e treinamento, assim como todas as modalidades do atletismo. Outra modalidade dos saltos, olha só, o salto com vara. No salto com vara, os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar maior altura e passar por cima de um obstáculo, que é o sarrafo. O atleta usa a vara apoiada no solo para ganhar altura e ultrapassar o sarrafo caindo do outro lado do obstáculo, em um colchão. Ele não vai cair diretamente no chão. Essa vara ela pode ser de fibra de vidro, de fibra de carbono. As tecnologias têm desenvolvido aí materiais bastante resistentes, de modo que ela não quebre no momento do salto, tá bom? E possa impulsionar esse atleta para que ele consiga executar aí a sua melhor exibição, o seu melhor salto. Nós temos também, na categoria dos saltos, o salto em distância. O salto em distância é uma prova na qual os atletas devem percorrer uma raia da pista, correndo, e saltar. E aí eles vão cair com os 2 pés em uma caixa de areia. E vai ser computado, aí vai ser validado o salto a menor distância em relação à tábua de salto e à área de contato desse atleta. Para que a gente possa entender essa dinâmica de forma mais clara, imagine que esse atleta tocou ali na tábua de contato e saltou. Se ele saltou e no momento em que ele toca na areia, ele crava uma mão um pouco mais atrás, o que vai contar não é onde ele cravou os pés, mas onde ele tocou com a mão um pouco mais atrás. Então, a área em relação à tábua e a área de contato vai ser o que vai ser computado aí a distância desse salto. Na imagem nós temos aí, inclusive, a participação de um atleta paraolímpico, que ele usa uma prótese. Reparem, uma prótese feita, produzida aí para que ele consiga tanto participar como ter um desempenho, quem sabe até melhor do que aqueles que não usam prótese. Vamos para outra modalidade, o salto triplo. No salto triplo é uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com a queda em uma caixa de areia, ok? A prova ela começa com uma corrida de impulso e aí o atleta vai dar esses 3 saltos, Na verdade, vão ser 2 saltitos e vai finalizar no terceiro, lançando-se dentro da caixa de areia a maior distância possível, tentando alcançar aí, como vou dizer, dentro da disputa, tentando alcançar a maior distância com relação aos seus adversários, quem sabe conseguindo o pódio. Essas foram as provas de salto que nós conhecemos do atletismo. Nós vamos ver agora as provas de lançamentos e arremesso. E aí a gente vai entender por que os lançamentos estão no plural e o arremesso está no singular. Bom, a primeira delas é o lançamento de dardo. No lançamento de dardo, o atleta corre para tomar impulso e usa uma pista de corrida e lançamento, que ela vai ter aí 34,9 de comprimento e 4 metros de largura.
ele faz um giro rápido com o corpo para lançar. E aí, relembrem, eu falei a vocês nas nossas aulas que o atletismo usa movimentos naturais, né, do ser humano, como lançar, correr, saltar. Essa imagem confirma, né, corrobora isso que digo a vocês. Ele vai lançar esse objeto, né, essa lança, o dardo que diga, e é uma característica das habilidades do ser humano lá desde os primórdios da humanidade. O ser humano usava essas habilidades para caçar, né, para sobrevivência. Então, a gente só converteu ela para um esporte, para essa modalidade do atletismo, que é o lançamento de dardo. Nós temos também, dentro dos lançamentos, o lançamento de disco. Olha só, o objetivo da prova de lançamento de disco é lançar um disco de metal a maior distância possível, superando aí os demais competidores. O lançamento ele é feito dentro de um círculo que vai ter 2,5 metros de diâmetro no chão, circundado por um anteparo de concreto de 2 centímetros de altura, que é a zona de lançamento. E aí esse indivíduo vai girar com esse disco, né, fazer alguns giros sucessivos ali, finalizando com o lançamento, e o objetivo é lançar o mais longe possível. Para que vocês não esqueçam desse esporte, desse lançamento, lembrem que o professor citou em nossas aulas que o lançamento de disco carrega aí, né, o símbolo da educação física. Eu gosto de modo particular desse esporte, porque é o símbolo da educação física, né, o escópulo. E aí depois fica, de repente, para vocês pesquisarem, tá bom? Darem uma olhada ali no símbolo. O último lançamento é o lançamento de martelo, que embora o nome lembre aquela ferramenta, né, que usamos ali para carpintaria ou serviços domésticos, não tem muito a ver, não tem muita relação com esse tipo de martelo. Nesse esporte, o atleta ele é posicionado dentro de uma base de concreto circular de 2,135 metros de diâmetro. Pode parecer muito, mas é uma área um pouco pequena, tá bom? Com um anel metálico marcando o diâmetro limite. E aí ele vai fazer giros consecutivos ali com essa bola de metal presa a esse cabo de aço, tá bom? E aí, em dado momento, ele vai simplesmente largar, que é quando ele faz o lançamento do martelo, que é este implemento que aparece aí, que disse a vocês que não tem nada a ver com o martelo usado na carpintaria ou nas atividades domésticas. Por fim, o arremesso de peso. Professor, por que os outros são lançamentos e esse é arremesso? Por conta da característica do movimento, né? Os primeiros, o indivíduo literalmente lança. Esse aí não, esse ele vai arremessar um pouco mais próximo do corpo. Então, por isso que é chamado de arremesso de peso. O objetivo do arremesso de peso, né, ele é uma modalidade esportiva olímpica e os atletas que competem nessa prova, eles devem arremessar uma bola de metal o mais longe possível, de modo que o vencedor é determinado pela maior distância alcançada do arremesso. E aí relembrem, vejam aí como funciona esse arremesso, né? Pode parecer simples, mas essa bola de metal ela pesa ali alguns quilos e tem variações para as modalidades masculino e feminino. Porém, com treino, com técnicas e táticas, você consegue chegar ali ao bom desenvolvimento e ao bom desempenho, quem sabe alcançando um pódio. E digo isso porque o atletismo, aqueles que de repente podem ter ficado interessados aí nas modalidades, né, que apresentei a vocês, poxa, eu quero praticar. Eu super aconselho vocês que busquem uma modalidade, que comecem a praticar, quem sabe no centro desportivo, quem sabe pedindo ajuda ao professor de educação física da sua escola para implementar um projeto de atletismo. Isso porque o atletismo traz consigo inúmeros benefícios que nós conhecemos agora. Olha só, alguns benefícios da prática do atletismo. Olha só, fortalecimento cardiovascular, ajuda aí, né, o coração. Como é uma atividade física, na verdade inúmeras atividades físicas, ajuda a controlar o peso corporal, ao passo que também produz fortalecimento muscular e melhora a coordenação motora. Além desses benefícios que são um pouco mais físicos, né, a gente vai ter aqueles mais voltados ali para a saúde mental, que aí eu posso citar a redução do estresse, a melhoria da autoestima e o desenvolvimento da disciplina.
Bom, turmas, eu espero que vocês tenham relembrado aí tudo que nós aprendemos nas nossas aulas sobre o atletismo, tenham se apaixonado um pouco mais e quem sabe já iniciem a sua prática, né? Escolham a sua modalidade e comecem a praticar. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.